Duas calotas esféricas idênticas são espelhadas em lados diferentes, de modo a formar espelho convexo α1 e espelho côncavo α2, ambos gaussianos. Eles são dispostos com seus respectivos eixos principais sobre a reta R, conforme é apresentado no desenho a seguir. Entre os espelhos, no centro de curvatura de α2 e a 2 milímetros do vértice de α1, é colocado um ponto luminoso O sobre a reta R. Sabendo que a distância focal é de α1 1 milímetro, a distância entre a primeira imagem do ponto luminoso formada por α1 e a primeira imagem do ponto luminoso formada por α2 é de aproximadamente quanto? Bom, que é o seguinte. Vou fazer aqui a representação, né, dos dois espelhos. Normalmente existem questões que vai falar, no caso, a imagem formada por um espelho, aí você pega essa imagem e faz a conjugação do outro espelho, tá? Mas não é esse caso. Esse caso a gente vai fazer separado. Vamos ver a conjugação da imagem de um espelho depois do outro, né? Isoladamente. Sendo que um é convexo, o outro é côncavo, tá? Vamos lá, de acordo com as informações, aqui é o ponto O, que também coincide com o centro do espelho 2, né? α2, α1. Vai coincidir. E como esse espelho ele é côncavo, no caso a parte refletora é essa aqui, a imagem formada por ele vai estar aqui, tá? Aqui, ó, vou chamar de O2, a imagem formada por O2, né? Como a gente bem sabe, se a gente bota um objeto aqui, vai passar pelo foco, né? O outro pelo vértice, faz assim, enfim, é porque aqui saiu errado. Mas a imagem ficou torto aqui, mas a imagem, né, fica sobre a posição do objeto, tá? Quando está no centro. Beleza. Então vamos só nos preocupar com esse espelho convexo. Bom, de acordo com as informações, aqui é 2 milímetros e a distância focal f1 é de 1 milímetro. Vamos lá. Para eu analisar, aqui é o vértice, né? Vou chamar de V1, vértice do espelho. Para eu conjugar essa imagem, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou considerar que o eixo positivo tá para cá, assim, ó. Aliás, já tá para cá, né? Vou fazer o seguinte. Em que aqui é a origem, tá? Do eixo das abscissas. Aqui é a origem. E aqui é o sentido positivo. Para fazer o estudo analítico, a gente precisa, assim como em cinemática, né? Para fazer o estudo analítico, a gente precisa, né, de uma orientação, de um eixo de referência. Aqui vai ser minha origem, tá? Então aqui a posição, como está atrás da origem, aqui vai ser a posição, né? Menos 1 e aqui é 2 positivo. Enfim, vamos usar aí a equação das posições. 1 sobre F1 é igual a 1 sobre P1 mais 1 sobre P1'. 1 sobre menos 1, vou deixar em milímetros, sobre 1 sobre P1, que vai ser a posição, né, do objeto em relação a α1, é 2. E por isso que ele também não foi informado nada sobre distância focal do espelho 2, nem de distância do centro, tá? Porque não precisa. Ó. Vamos lá. Então, vai ficar 1 sobre P1, linha, que é a posição da imagem do espelho 1, é igual a menos 1, menos 1 meio, que é menos 3 sobre 2 milímetros. Ou seja, tá aqui, ó. Mais ou menos aqui.
tá? Enfim, ele quer a distância entre as duas imagens, ou seja, essa distância aqui, né? Que vai ser 3 sobre 2 mais 2. Lembrando que, como o objeto está sobre o centro de curvatura do espelho 2, né? A imagem é conjugada ali mesmo. Beleza? Logo, essa distância entre as imagens é 2 mais 3 sobre 2. Opa, pera aí. Calma, é 2 sobre 3, né? Eu esqueci de inverter. Pera aí. Ah, quase, olha. Esqueci de inverter, né? O valor absoluto é 2 sobre 3. Então é 2 mais 2 terços. Que vai dar 8 sobre 3. Que é aproximadamente aí 2,7 milímetros. Tá? Um helicóptero voa com velocidade constante de módulo V1 em relação ao solo, de uma posição A até uma outra posição B, horizontalmente, na mesma direção e sentido do vento. Ao retornar pelo mesmo trajeto, agora contra o vento, só a velocidade constante tem módulo V2 em relação ao solo. O valor do módulo da velocidade do helicóptero VH, que é o mesmo na ida e na volta, em relação à massa de ar, e o valor do módulo da velocidade constante do vento VV em relação ao solo são, respectivamente... Bom, vamos lá. É o seguinte, isso aqui se assemelha a... aquele problema do barco, né, se movimentando em relação ao rio, tá? Então, se você quiser tornar mais fácil aí o raciocínio, pensa aí que o vento, né, o vento deslocando é como se fosse o rio, o helicóptero é como se fosse um barco, tá? De A no de A até B, beleza? Bom, então é o seguinte, e tem o vento, né? É como se realmente fosse aqui o helicóptero H. É como se fosse um barco, né, subindo e descendo um rio, tá? É o seguinte, quando ele desce, ele tá... Quando o barco ele desce um rio, ele está a favor da correnteza, então a gente soma a velocidade do barco em relação às águas, mais a velocidade da correnteza. Nesse caso, vai ser a velocidade que ele tem em relação ao solo V1 é igual ao quê? VH, velocidade do helicóptero em relação à massa de ar, mais a velocidade do vento, né? Vai se somar. E na volta, que vai ser a velocidade V2, vai subtrair, né? Porque ele está contra o movimento do vento, né? Ou seja, é como se fosse o barco contra a correnteza. Tá? Vou fazer aqui dessa forma bem simples. Bom, enfim. Daí a gente tem o seguinte, ó. Aqui, ó. Vamos resolver essa equação, esse sistema de equações. V1, VH mais velocidade do vento. E V2 é VH, velocidade do helicóptero, menos a velocidade do vento. Bom, aqui a gente pode somar membro a membro. Aqui, né, vai cortar. E a gente vai ter que... somando, né, vai ficar 2VH igual a V1 mais V2. Velocidade do helicóptero, V1 mais V2 sobre 2. Pronto. Pega esse valor, coloca aqui, por exemplo. Então a gente vai ter... V1 é igual a V1 mais V2 sobre 2 mais velocidade do vento. Multiplica por 2
Bom, isolando, né? Resolvendo aí, a gente tem que V1, quer dizer, velocidade do vento. Fica 2V1 menos V1, que é V1, menos V2, dividido por 2. Ok? O desenho a seguir representa um sistema em equilíbrio estático, composto por duas hastes finas sem massas, H1 e H2, fios verticais e duas molas iguais, M1 e M2, com constante elástico igual a K. Todos ideais. Bloco A tem peso P e está preso à haste H1 horizontal. A haste H2 forma um ângulo θ com a direção horizontal e, em suas extremidades, estão presas as molas M1 e M2, distendidas fixas ao solo. Os pontos das barras em que estão presos os fios e as distâncias envolvidas estão indicadas no desenho. Podemos afirmar que θ será igual a quanto? Tá, vou repassar o desenho aqui. Seguinte, essa questão, ela é bem legal. Ela tem um detalhe ali, tem uma informação bem escondida que a gente vai usar. Talvez não fique tão óbvio assim de primeira. Mas é o seguinte, peraí, deixa eu desenhar aqui o teto. Que é com relação às molas, tá? Essa questão em si, ela é fácil. E essa questão em si, ela é fácil. A gente vai usar as duas condições de equilíbrio. E primeiro a gente vai ter que encontrar ΔX. Tá? Que é ΔX? A deformação da mola. Veja que ele não falou nada com relação à medida de nada das molas, só deu a constante. Isso porque, na realidade, nem vai precisar. Ó, tem uma mola aqui. O detalhe que eu falei é que elas são iguais, tá? Já eu vou mostrar onde é que entra isso. Pronto, temos aí nossa situação. Bom, vamos primeiro analisar em cima, tá? Porque a gente vai precisar dessa tração. Ele dá essas medidas, né? 2L e aqui 5L, tá? Vamos lá. A tração aqui nesse fio, que é aplicado na barra, na barra 1, é devido ao peso de A, né? Então aqui é o peso P que ele já falou. Essa questão aqui a gente já pode ser um pouco direto. Bom, vamos dizer que então aqui a tração seja T. Dá pra gente contar T em função de P, usando as medidas, que é a segunda condição de equilíbrio. Aqui existe uma tração, mas que pouco importa. Tá. Em relação ao ponto O, vamos lá. Então, vamos lá. Equilíbrio de translação, né? Então, a soma dos momentos. Eu vou adotar o ponto O como nosso polo de rotação. Aqui, o sentido horário como positivo. Como está em equilíbrio de rotação, é 0. Beleza? Vamos lá. Então, a gente vai ter que menos P, porque em relação a O, girando no sentido anti-horário, menos P vezes 2L, mais T vezes 5L igual a 0. Bom, resolvendo aí, a gente pode dividir tudo por L, né? A gente encontra que T é 2P sobre 5. 2P sobre 5. Pronto. Vamos lá. Isso aqui, né, foi análise aqui de cima. Vamos aqui para baixo. Aqui embaixo a gente tem de medidas. Aqui é 3L. Aqui é L. Beleza? E aqui ângulo θ, que é o que ele quer saber, que é o que se pergunta. Vamos lá.
Essa mola 1 vai estar distendida, né? Ou seja, está esticada. Então ela exerce uma força, vou chamar de F1, e essa outra mola exerce uma força F2. Mas, pela lei de Hooke, a gente precisa da deformação. Tá? Aí é que tá. Falou que as molas são iguais. Se as molas são iguais, ela ambas têm o mesmo comprimento natural. Isso é importante. Porque na deformação, né, a gente precisa do comprimento final menos inicial. Então o inicial dos dois tem que ser iguais, tá? Aliás, são iguais. Isso vai ajudar. Vamos lá. Vamos supor que a deformação da mola 1 aqui é ΔX. Tá? É ΔX. Bom, se a deformação dessa primeira mola é ΔX, aqui, veja, se eu fizer seno de θ é igual ao cateto oposto, essa medida, chama de Y, sobre hipotenusa, que é 3L mais L, 4L. Logo, aquele comprimento é 4L seno θ. Acontece que a deformação total, como as molas são iguais, essa segunda mola, ela deformou ΔX mais essa medida aqui, tá? Então vai ser ΔX mais 4L seno θ. Beleza? Então vamos lá. Vamos usar... Ah, tá. Aqui tem o T também. Não tem peso, né? Porque tem massa desprezível. Então, esse T é esse T. Vamos aí, então, também usar a condição do equilíbrio de rotação. Soma dos momentos em relação a esse ponto aqui, tá? Vou chamar de O'. Sentido horário positivo igual a 0. Bom, aí fica como? Nesse caso aqui, eu poderia usar o braço, né? Usar o conceito de linha de ação da força, mas ia complicar um pouco mais. Para essa situação, vou usar as componentes que estão perpendiculares, né? Que vão formar o braço da força. Ou seja, se aqui é θ, aqui também é θ, aqui também é θ, né? Então, eu vou usar essas componentes aqui das forças. Beleza? Vamos lá. Então fica... F2 cosseno θ vezes a distância L menos F1 cosseno θ vezes 3L igual a 0. Bom, colocando L cosseno θ em evidência, L cosseno θ F2 menos 3F1 igual a 0. L é diferente de 0, o ângulo é diferente de 0, logo o cosseno é diferente de 0. Aliás, o ângulo não é 90 graus, né? Então isso aqui, os dois são diferentes de 0. Logo para dar 0, isso aqui tem que dar 0, né? Então F2 é 3F1. Bom, mas quem é F2 e quem é F1? F2 é K vezes deformação. Delta X mais 4L seno θ igual a 3 vezes F1. Quem é F1? K delta X. Ok? Então,
Posso simplificar, né? O K também é diferente de zero. Bom, eu vou ter ΔX mais 4L seno θ igual a 3 ΔX. Resolvendo para ΔX, a gente encontra aqui 2 ΔX, 4L seno θ. Portanto, ΔX, isso vai ser importante, tá? 2L seno θ. Pronto. Dois L seno θ. Pronto, beleza. Aí, vamos voltar para a barra e fazer a outra condição de equilíbrio, que é o equilíbrio de translação, tá? Ou seja, a soma das forças é igual a zero. A primeira condição de equilíbrio, a soma das forças é zero. Nesse caso, eu vou pegar, é igual às forças verticais, não preciso decompor nada, seria perca de tempo. No caso, T mais F é igual a F1 mais F2. O equilíbrio é como se fosse o equilíbrio do ponto material, tá? Então, T F1 mais F2. Beleza, aí vamos fazer todas as substituições, né? Quem é T? 2P sobre 5. Igual a T1, F1 no caso, K ΔX mais K ΔX mais 4L seno θ. Tá? Agora que a gente tem ΔX, né? Então, 2P sobre 5 é igual a K ΔX mais K. E que é ΔX? 2L seno θ mais 4L seno θ, soma. Então fica K ΔX, K vezes 6 vezes L seno θ. Não, aliás, dá 6... Pera aí, acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Ah tá, falta subir. Ah tá, pera aí. Substituir ΔX aqui também, né? K 2L seno θ mais K vezes. E 2L seno θ, né? 4 dá 6. Enfim, né? 2, 6, 8. Então, 2P, 5, 8 KL seno θ. Tá? Resolvendo aqui, a gente encontra que seno θ é igual a P sobre 20 KL. Tá? Que também pode ser escrito da seguinte forma: θ arco seno de 0,05 P K vezes L. Ok? Questão massa. Muito bom, muito bom. O SpaceX aí mandou bem nessa questão aqui. SpaceX. O desenho a seguir apresenta um pêndulo simples preso ao teto no ponto O e que, desprezando as forças dissipativas, descreve um movimento periódico em um plano com um ângulo de abertura grande entre os pontos extremos 1 e 4. 5, né, da sua trajetória.
dados. Considere G o vetor da aceleração da gravidade. O desenho que melhor representa o vetor aceleração resultante da massa do pêndulo ao longo da trajetória 1, 2, 3, 4 e 5 é... Bom, vamos analisar aqui, tá? Fazer aqui fazer a representação aqui do pêndulo, tá? Aqui é o último. Se ele oscila entre esse ponto 1 e esse ponto 5, tá? Significa que nesses pontos está em repouso. Isso vai ser importante. Beleza, aí tem mais 2 pontos aqui, 2 posições no caso, e o aqui. Beleza. É o seguinte, vamos lembrar 2 conceitos, a dinâmica do movimento circular e a segunda lei de Newton. Pois, de acordo com a segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Ou seja, olhando isso vetorialmente, o vetor aceleração tem a mesma direção e sentido que o vetor força resultante, porque aqui tem um produto de um vetor por um escalar. Beleza? Então, os vetores força resultante e aceleração sempre, né, vão ter a mesma direção e sentido. E a dinâmica do movimento circular que diz que em um movimento circular existe uma força resultante que aponta para o centro da curva. Enfim. Vamos lá. Vou colocar aqui as forças, tá, nas posições. Aqui, como ele está em repouso, a gente só vai ter o peso, o vetor peso. Aqui e aqui. Só voltando o vetor peso, tá? Conforme ele vai ganhando velocidade, vai aparecer a tração no fio. O peso, ele sempre vai existir, tá? Ou seja, sempre vamos ter uma força vertical para baixo. Porém, durante o movimento, a gente vai ter, então, o surgimento da tração. Beleza? Aí, bom, então essas são as forças ao longo do movimento. Aí vamos lembrar aqui que a força resultante, aliás, a aceleração tem a mesma direção que a força resultante. Tá, somando aqui a gente tem que o vetor força resultante, ele vai estar mais ou menos para cá, né? Enfim, não precisa estar certinho, tá? Não precisa estar 100% certo. O importante é a gente ver como é que vai se comportar e depois olhar para as alternativas que melhor se assemelhem. Bom, aqui, né, a força resultante ela vai estar ela vai estar apontando para o centro, então a aceleração vai estar apontando para o centro. Aqui vai ser igual ao outro, até porque, né, o movimento ele começa a ser retardado aqui, tá? Enfim, mas só basta olhar a força resultante, né? Se a gente somar esses 2 vetores, a força resultante vai estar para cá e a aceleração também vai estar por aí, beleza? Então vai ser esse formato aqui, tá? Não vai ter aqui, não vai ter... Aliás, a aceleração... Sim, vai ser assim. Não vai... Claro que vai ter que aceleração na gravidade, né? Porque aqui só tem um peso. Mas, havendo força resultante, né? Vai ter aceleração na mesma direção e sentido. Então, assim se comporta a aceleração resultante no pêndulo. Beleza? Então, a gente tem aí que a melhor representa é a letra A. Ok? 2 carros C1 e C2 descrevem inicialmente movimentos retilíneos uniformes com velocidades módulas respectivamente iguais a V1, 15 metros por segundo, e V2, 20 metros por segundo, ao longo de estradas diferentes que se cruzam. Eles deslocam-se no sentido do cruzamento das estradas, no ponto O, conforme indicado no desenho a seguir. Quando o C1 está a uma distância D do ponto O, o seu motorista percebe que ocorrerá uma colisão em C2, exatamente em O.
Imediatamente, para evitar a colisão, o motorista passa a imprimir uma aceleração constante de módulo alfa no carro C1, de modo a alcançar o ponto O antes da chegada de C2. Ele é bem sucedido e a distância entre os dois carros é de 20 metros, quando o C2 chega no ponto O. No instante que o motorista de C1 começou a acionar o acelerador, a distância entre os dois carros era de quanto? Bom, vamos lá. Essa questão massa aí de cinemática. Vê. Temos aqui, né, as trajetórias. Enfim, não preciso colocar isso não, porque não é um de referência, mas vai ser. Enfim, vamos lá. Eu tenho o carro C1, né, que está vindo para cá com a velocidade V1, que é de 15 metros por segundo. E tá uma distância aqui D, tá? D maiúsculo. Outro veículo, C2, tá vindo, né, indo para ali para O, assim como um, com velocidade V2 igual a 20 metros por segundo, tá? Vamos dizer que ele está inicialmente uma distância D. Beleza, vamos entender o problema. Ele pede, nesse momento, ele dá as informações, mas no final ele pede a distância inicial dos dois, tá? Ou seja, pelo triângulo retângulo, aqui a distância que se pede é essa aqui, ó. D ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Ou seja, é necessário a gente descobrir quem é D e quem é D. Tá? Bom, é dito que ele vai acelerar nesse momento e vai passar de O primeiro, né, que C2, que o carro 2. E nesse momento, no momento que C2 está aqui, a distância entre eles é 20 metros. Ou seja, quando o carro C1 estiver aqui, já, vai ter a distância de 20 metros. 20 metros aqui, ó. Entende? Porque o C2 vai estar aqui. Então é 20 metros aqui, beleza? Vamos lá. Então é o seguinte. Veja aqui o tempo que leva, o mesmo tempo que leva para C1 aceleradamente vir daqui para cá, é o mesmo tempo que leva para C2 vir daqui para cá. Tá? Porque quando o C2 chega aqui, C1 está aqui. Beleza, guarda isso. Então tenho duas. Então já posso equacionar uma coisa aqui. Que esse aqui ele vai ser acelerado, mas esse aqui ele é uniforme. Então o tempo que leva para C2 vir daqui para cá é distância sobre velocidade, ou seja, 20, já que o movimento ele é uniforme. Segunda coisa, esse cara aqui ele vai ser acelerado, né, com uma aceleração alfa. Então vamos lá. Pela equação horária do movimento uniformemente variado, a distância percorrida, que vai ser quando ele chegar aqui, vai ser D mais 20 igual a velocidade inicial vezes o intervalo de tempo mais a aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. Tempo esse que é esse aqui, tá? Então fica D mais 20, 15 vezes D sobre 20, mais alfa sobre 2, D ao quadrado. Delta T ao quadrado. Aqui sobre 400. Então, D mais 20, dividindo, simplificando por 5, né? 3D sobre 4 mais alfa D ao quadrado sobre 800. Vamos manter isso aqui.
Tá, e eu preciso saber uma relação, pelo menos, entre D e D, né? D maiúsculo e D. Como é que eu faço isso? Lembra que aí tem que. Por isso a questão da interpretação é importante. Lembra que no início ele falou que se mantivesse essa velocidade, os dois iriam colidir aqui. Tá? Então, qual seria. Mantendo, né? Vamos supor que ele não acelerou. Ele não acelerou. Então, o tempo que C1 levaria para chegar aqui seria o quê? D sobre sua velocidade, que é 15. Que seria o mesmo tempo que C2 chegaria aqui também, porque iria ocorrer a colisão. Então, foi essa informação que a gente usa para encontrar a relação, né? É bem sutil. Por isso é importante ler com calma e ter uma boa interpretação, né? Vai ser D sobre velocidade, 20. Logo, D vai dividindo por 5, né? Vai ficar 4 terços de D. Pronto. Aí eu posso utilizar isso aqui, ó. Bom, o quarto passo aqui da nossa resolução é substituir. Então fica D mais 20 igual a 3 sobre 4 vezes Dzinho, que é 4 terços de D, mais alfa sobre 800 vezes Dzinho ao quadrado, que vai ser 16D ao quadrado sobre 9. Sobre 9, né? Beleza. Aqui dá 50. Aqui corta. Então a gente tem D mais 20 igual a D mais alfa D ao quadrado sobre 50 vezes 9. Anula. Nem vai ser uma equação do segundo grau, né? Aliás, vai ser, só que é fácil de resolver. E eu vou deixar o D ao quadrado mesmo. Então, D ao quadrado é 20 vezes 9 vezes 50 sobre alfa. Então, esse é o nosso... a distância aí, né? Inicial. Agora... vamos achar quem é D, através dessa relação, para depois usar no Pitágoras. Então, D, vamos fazer ao quadrado, né? E fica 16, 9D ao quadrado, que é 20, 9, 50 sobre alfa. Olha aí, 9, 9... vai ficar é 16 vezes 1000, tá? Ah, e aqui é 9.000, tá? Aqui é 9.000 sobre alfa. Aqui vai ficar 16.000. Eita, peraí. Aqui fica 16.000 sobre alfa, enquanto aqui fica, né, 9.000 sobre alfa. Bom, aí fazendo a raiz, né, de D ao quadrado mais Dzinho ao quadrado, 9.000 sobre alfa mais 16.000 sobre alfa. Vai dar 25.000 sobre alfa, que é 25 vezes 100 vezes 10. Vamos fatorar. 25 vezes 100 vezes 10, tá? Porque fica melhor tirar a raiz agora. Então,
A distância vai ser 5 vezes 10, né? Quando eu tirar da raiz vai dar 50 vezes raiz de 10 sobre alfa. Show de bola. Ao nível do mar, em um recipiente de capacidade térmica desprezível, misturamos 20 gramas de água líquida a 100 graus Celsius com 80 gramas de água a 10 graus Celsius. A mistura troca calor com o meio externo e atinge o equilíbrio térmico a uma temperatura de 20 graus Celsius. Até atingir o equilíbrio térmico, a quantidade de calor que é trocada entre toda a massa de água do recipiente e o meio externo é quanto? Vamos lá. Aí, dado, considere o calor específico da água líquida igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Seguinte. Vamos lá. Veja, ele dá a temperatura final, né? Então, vamos fazer análise. A gente tem 20 gramas de água a 100. Bom. Eita, 100 o quê? 100 gramas é animal, 100 graus Celsius. Então, bom, a temperatura vai diminuir, né? Porque vai de 100 para 20, essas 20 gramas de água. Não há, né, mudança de estado físico. Nossa, confundi tudo aqui. Não há mudança de estado físico. Então, ele perde calor, né? Vamos supor que ele perde uma quantidade de calor Q1. Vai haver troca de calor, vamos fazer passo a passo. Então, vamos imaginar que a gente removeu uma quantidade de calor Q1 para essas 20 gramas de água passar de 100 para 20. Em módulo, quanto é que é esse valor Q1? Bom, é só fazer massa, calor específico, né, vezes variação de temperatura, a equação lá da termologia, a massa 20, calor específico 1, variação, né, eu vou fazer em módulo, então foi de 80, logo, foram necessários remover 1.600 calorias para levar 20 gramas de água que estava a 100 até 20. A gente removeu 1.600. Vamos comparar agora com o calor que é fornecido aos outros 80 gramas de água para que essa quantidade de água vá de 10 para 20, né? Porque é onde ocorre o equilíbrio térmico, ocorre a 20. Beleza, então, para isso é necessário fornecer, né? Fazer o processo inverso. Um calor Q2. Então, o módulo de Q2, que é o calor que a gente fornece para aumentar a temperatura, vai ser massa, calor específico, variação de temperatura. Ou seja, 80 vezes 1 vezes 10. 800. Em módulo, tá? Se fosse a troca de calor apenas esses dois, essa conta daria um pouco errado. Por quê? Tipo, se a troca de calor fosse apenas entre essas quantidades de águas, esse valor teria que dar igual a esse, porque o que ganha outro perde, tá? Então, esses valores não... Os valores estão dando diferentes, por quê? Porque parte da energia foi para outro lugar, se perdeu, né? No caso, a diferença desses dois é o que foi para o meio externo, beleza? Tipo, vou escrever aqui, tá? Ó, a água no caso, a água quente perde fazer de vermelho, né? Perde 1.600 cal, tá? A água fria
ganha 800. Logo, tem faltando aí, né? Tem valor faltando. No caso, para onde foi a diferença? Foi para o meu externo. Tá? Logo, ficam faltando 1.600 calorias. Quer dizer, 800, né? No caso, é o que foi perdido para o ambiente. Para o ambiente. No caso, se foi perdido, né? Já que foi perdido, então é menos 800 calorias, que é a diferença, né? De 1.600 para 800, beleza? É só comparar os valores. Porque se fosse uma situação ideal, a troca de calor entre as duas quantidades, esses dois teriam que ser iguais, né? Porque um que o outro perde. Mas nesse caso não foi. Logo, essa diferença, tipo, dos 1.600 que saiu do corpo quente, apenas 800 foi para o corpo frio. Os outros 800 foi para o meu externo. Tranquilo? Um gás ideal sofre uma transformação cíclica ABCA, conforme indicado no gráfico, pressão por volume no desenho a seguir. Aí podemos afirmar que, tá? Vamos lá. Deixa eu fazer a representação aqui do processo e já vamos direto ao ponto. Olha só. O processo aqui de B para A, pressão, né, por volume. Esse processo que foi de C, quer dizer, de B para A, perceba que ele foi isovolumétrico, ou isocórico, ou isométrico, né? Ou seja, o volume de A é igual ao volume de B. No caso, só houve o aumento de pressão, beleza? Então aqui a gente tem uma pressão em B, e aqui a gente tem uma pressão em A. Beleza. De A para C, foi um processo isobárico com aumento de volume. Então, o gás, ele realizou trabalho, tá? Tá. E no processo de A para B, o gás não realiza trabalho. Porque não houve variação de volume. Beleza? E de C para B, a variação de volume e variação de pressão, tá certo? Então, daqui a gente conclui que, ó, de A para B, não realiza trabalho. Não realiza trabalho e também aumenta a pressão, né? É só olhar aqui. Pressão de A é maior que a pressão de B, beleza? Bom, olhando as alternativas, a gente tem então aqui, ó, na transformação de C para... Eita, eu botei... Poxa. Aqui embaixo é C, né? Pera aí, foi mal. Deixa eu consertar aqui. Na verdade, aqui é... Embaixo é C. Então, C. E aqui é B. Pronto. Então, no caso de C para A, o gás não realiza trabalho porque não houve variação de volume e aumento de pressão. Então, das alternativas aqui, ó, na transformação CA, a pressão aumenta, o trabalho realizado pelo gás é nulo, beleza? Ou seja, as outras estão falsas. O desenho a seguir representa um retângulo formado por duas hastes paralelas, condutoras, sendo uma ideal e a outra com resistência R constante
E ainda dos fios condutores, paralelos e ideais. Os fios de comprimento L deslocam-se com as extremidades sobre as hastes com velocidade constante, paralelas às hastes e respectivamente iguais a V1 e V2. Na região do retângulo, há um campo magnético uniforme B, perpendicular ao plano da folha desta prova e saindo dela. Podemos afirmar que, no instante que o desenho é representado, a intensidade da corrente elétrica circulando no retângulo é de quanto? Questão interessantíssima. Olha só. Vou fazer aqui a representação. Então a gente tem as hastes. Aqui vai ter uma resistência, tá? O campo magnético saindo em toda a região, ok? Enfim, vamos fazer o seguinte. Eu vou usar aqui a lei de Faraday, tá? Vou botar aqui logo as velocidades. Resistência R, o comprimento é L, né, das hastes. Aqui vai ser uma velocidade V2 e aqui V1. Por enquanto eu vou lidar com o módulo, mas no final a gente vai ter que dar uma atenção especial a essa notação vetorial. Seguinte. Bom, o que é que fala a lei de Faraday? Que a gente vai usar aqui. Bom, existe uma força eletromotriz que é induzida quando a gente varia o fluxo magnético, tá? Vou fazer em módulo aqui, beleza? Então, ó, variação do fluxo magnético pelo intervalo de tempo. Vamos lá. Lembrando que fluxo magnético é campo magnético vezes a área. Ou seja, se eu variar, para eu variar o fluxo, eu tenho que variar alguém desse lado. Nesse caso, a área que vai variar aqui, porque o campo magnético ele é constante. Então, vai ficar assim, tá? O que é que acontece? Vamos supor que a haste estava aqui, né? Essa haste estava aqui e essa haste estava aqui. Durante um determinado intervalo de tempo, houve aí um deslocamento, né, das duas hastes, tá? Vamos supor que passou um intervalo de tempo daqui para cá e ao mesmo intervalo de tempo que passou daqui para cá. Ou seja, essa distância percorrida é o quê? V1 vezes intervalo de tempo e aqui é V2 vezes intervalo de tempo, tá? Beleza, então houve uma variação nessa área aqui, ó. Seguinte, variação do fluxo, como eu tinha falado aqui, vai ser B vezes variação da área sobre o intervalo de tempo. Essa variação de área nada mais é do que o acréscimo de área na área da região aqui que houve. Ou seja, V1 vai ser velocidade. Existe V1 e V2, né? Mas vou, por enquanto, colocar velocidade. Velocidade vezes o intervalo de tempo. Aliás, velocidade, intervalo de tempo vezes L. Porque é essa área aqui, né? Vai ser velocidade, intervalo de tempo vezes o comprimento. Enfim, dividido pelo intervalo de tempo. Mas o mesmo intervalo de tempo que houve para a haste se mover foi o mesmo intervalo de tempo da variação do fluxo magnético, né? Então, esses dois representam o mesmo valor. Portanto, a força eletromotriz induzida pela lei de Faraday, nesse caso, o módulo, né, vai ser igual a B vezes V vezes L. Pronto. Bom, acontece que quando a haste está em movimento, ela vai induzir uma força eletromotriz, ela vai funcionar como uma fonte, tá? O que é que acontece?
Se a gente for analisar pela regra da mão direita, os elétrons que estão aqui, as cargas positivas, né? Haverá, como é uma carga que está em movimento no campo magnético, vai haver uma força magnética que vai levar as cargas positivas para cá e as cargas negativas para cá, entende? Então aqui vai haver um acúmulo de cargas positivas e aqui vai haver um acúmulo de cargas negativas. O mesmo vale para cá, sendo que aqui vai ser o contrário. As cargas positivas vão vir para cá e as negativas para cá. Ou seja, aqui haverá um acúmulo de carga negativa e aqui vai haver um acúmulo de carga positiva. Basicamente, a gente pode representar agora como se fosse um circuito, tá? Da seguinte forma. Ó. Em que a intensidade da força eletromotriz vai ser o quê? B, nesse caso, V1 vezes L, e aqui B, V2 vezes L, resistência R, tá? Ou seja, agora é só tratar como um circuito, tá? Vai haver uma corrente aqui. Beleza? E aí eu vou usar a lei de Kirchhoff agora para relacionar corrente com resistência, com... e a força eletromotriz. Então, ó, começando daqui, terminando aqui, menos B V1L, aí menos B V2L mais RI igual a zero. Logo, a corrente que passa, ela é igual a BL V1 mais V2. Mas essa ainda não é a resposta sobre R, né? Mas isso ainda não é a resposta, porque nas alternativas não está assim. A soma da velocidade está na forma soma vetorial, tá? Vamos voltar aqui. Veja, os módulos se somam, né? Da velocidade. Então é o seguinte, para que os módulos se somem, veja que os vetores V1 e V2 têm mesma direção, sentido contrário, tá? Para que na operação vetorial eu vá somar os dois módulos, eu tenho que fazer a diferença desses dois vetores. Porque, veja, eu tenho o vetor V1 para cá e o vetor V2 para cá. Então, veja aqui, se eu quero que aconteça módulo de V1 mais o módulo de V2, tem que fazer a diferença, né? Tem que ficar assim, ó. V1 menos V2. Por quê? Porque daí eu vou somar V1, podia ser o contrário também, tá? V1 com o negativo de V2, ainda tem isso a questão, tá? Ainda nem para por aí. Aí quando eu somo, né, com o negativo do outro, eu vou acabar somando os módulos, tá? Aqui, ó. Posso até botar um igual, porque realmente, ó, o módulo da diferença, né, nesse caso, vai se somar os módulos, porque eles inicialmente têm sentidos contrários. Ou seja, a alternativa correta é essa aqui, que vai ter IBL sobre o raio vezes módulo de V1 da diferença dos vetores.
Entendeu? Ainda tem isso, né? A questão é muito massa. Tá? Então vai ser a alternativa que tem isso aqui. Entendeu? Em um rio, um barco está amarrado a uma estaca através de uma corda ideal com 5 metros de 5 metros de comprimento fixa nos pontos A e B, de mesma altura. Um peso de 100 newtons é suspenso no meio dessa corda. O rio possui uma correnteza que exerce sobre o barco uma força de arrasto horizontal ao FC de intensidade 50 newtons, conforme indicado no desenho. A corda, a estaca e a FC são planares, considerando que todo o sistema encontra-se em equilíbrio estático, a intensidade da tração na corda e a distância do barco à estaca são respectivamente iguais a quanto? Bom, vamos lá. Seguinte. Vou fazer aqui a representação da estaca. Beleza? Bom, tá amarrado aqui um ponto A, né? Na mesma horizontal. Daí a gente tem a corda. Tá, considerei que... Eita, peraí, deixa eu fazer um pouco mais certinho. Bom, aqui vai ter um peso, tá? Vai ter o peso de 100 newtons. A correnteza. Tranquilo. E ali o ponto A e o ponto B. Beleza. Vamos colocar as forças agora. Devido ao peso, nesse ponto aqui, vai ter uma tração, né? Uma força aqui para baixo de 100 newtons. Uma tração T para cá e outra T para cá de mesma intensidade, tá? Isso aí você pode verificar devido à simetria. A inclinação vai ser a mesma, né? Enfim. Devido à simetria, né? As intensidades aqui são iguais. Em B, a gente tem uma força de 50 newtons para cá, né? Puxando na horizontal. Ok. Bom, para a gente poder raciocinar melhor, vamos considerar aqui um ângulo θ, tá? Esse ângulo θ também vai atuar aqui, ó. E aqui também. Tranquilo? E ele vai servir pra gente relacionar as forças, né? Por meio da decomposição. Porque aqui, ó, quando eu decompor, né? Essa componente daqui vai ser T seno θ. E aqui também T seno θ. Tá? Ou seja, 2 vezes T seno θ vai ser igual a 100. Vamos aqui para B. Essa mesma tração T atua aqui, T, beleza? E aí eu vou decompor também aqui nessas duas direções. Bom, vamos lá. Aqui o total vai ser 2T seno θ, como eu tinha falado. E aqui vai ser T cosseno θ. T cosseno θ. Pronto, vamos igualar. Do que a gente está vendo aí, eu posso dizer que a intensidade de T cosseno θ é igual a 50. E também 2T seno θ é igual a 100. Pronto. Newtons. Beleza? O que é que eu posso fazer? Posso dividir uma equação pela outra, né? Dividindo uma equação pela outra. Então, T cosseno θ igual dividido por... Ah, tá. Já vou simplificar aqui, tá? Ó. Dividir as duas equações por 2. Então, T cosseno sobre T seno
é igual a 50 por 50. Logo, tangente θ é igual a... Eita, botei. Logo, tangente θ é igual a 1. Θ, na condição aí do problema, só pode ser, então, 45. graus, tá? Vamos lá. Ele pede a intensidade da tração, então vamos substituir, né, 45 em alguma equação aqui. Vamos colocar aqui. Então, T cosseno de 45 é igual a 50. T vai ser 100 sobre raiz de 2. Que racionalizando, a gente tem então que T 100 raiz de 2 sobre 2, que é igual a 50 raiz de 2 newtons. Pronto, essa é a tração. Aí ele pede também a distância. A distância tá de A para B, essa, no caso do barco, do barco até a estaca vai ser essa medida aqui, de A para B, tá? A gente já tem essa, né? Só usar a relação aqui do triângulo retângulo. Vamos lá. Cosseno. Vamos chamar aqui então de L. L e L. Então, cosseno θ é igual a θ adjacente. L sobre hipotenusa, 2,5, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, L 2,5 raiz de 2 sobre 2. Mas a distância, né, do barco até a estaca, que é a distância AB, é 2 vezes, né? Se eu multiplicar, então, por 2, vai ficar 2,5 raiz de 2 metros, beleza? Então, tá aí as respostas. No circuito desenhado abaixo estão representados geradores ideais e cada um com força eletromotriz E. 5 resistores ômicos de resistência R, um perímetro e um voltímetro ideais. As leituras no perímetro e no voltímetro são respectivamente iguais a quanto? Vamos lá. Seguinte. Vamos fazer a diagramação aqui. Vê, para facilitar a nossa vida, a gente pode, já de primeira, fazer a associação dos geradores que estão em paralelo, tá? Vamos lá, deixa eu só terminar de desenhar aqui que eu vou falar mais sobre isso. Temos um perímetro. Outra coisa que tem que observar, tá? É a conexão tanto do perímetro quanto do voltímetro. Nesse caso eles estão conectados corretamente, beleza? Mas é sempre bom estar atento a essas coisas, tá? No caso, o perímetro ideal é em série, o voltímetro ideal é em paralelo. Voltímetro, aqui. Por último, o último gerador, que é igual o lá de cima, tá? Pronto. Beleza. O que a gente pode fazer para facilitar aqui, diminuir, né, dar uma reduzida nesse circuito, dar uma simplificada, é fazer a associação em paralelo, porque todas as conexões aqui estão em paralelo. Mas tem uma em particular que a gente vai fazer a associação, que é desse aqui, tá? Com esse aqui, que são iguais. Perceba que são iguais mesmo. A mesma fonte, né? Até a polaridade,
né? Ó. Então, bom, nesse caso, né, a fonte vai permanecer E, porém a resistência, né, está em paralelo, vai ficar R sobre 2. Então a gente pode dar uma simplificada. Eita, pena que nesse programa aqui não dá pra copiar e colar. Enfim. Vamos lá, vai ficar R sobre 2. O valor da fonte vai ficar o mesmo. Aqui. Vamos lá. O perímetro. Outra resistência. Show. Aqui fechou. Resistência, resistência. Voltímetro. Beleza, aqui fica R sobre 2. Fonte. E. R. R. E R. Tá? Eu poderia somar esses dois, mas vamos manter assim porque em algum momento eu vou precisar dessa DDP aqui, tá? Que é daqui pra cá. Vamos deixar assim. No caso, fazer a associação em série. Bom, vamos lá. Vamos supor que passa uma corrente I1 pra cá. Tá? Nesse ramo aqui, uma corrente I2 e desce pra cá uma corrente I3. Então basta a gente descobrir quem é I2 e I3, né, para fazer R vezes I3 aqui, ó, que a gente descobre a DDP. E descobrindo I2 também, né, que é uma das alternativas. Bom, então vamos lá, já tendo reduzido, né, vamos encontrar esses valores. Bom, vou aplicar a lei de Kirchhoff, primeiro aqui nessa malha. Então, começando aqui, né, terminando aqui, então menos E mais R sobre 2 e 1 menos E mais R e 2, tá? Igual a 0. Beleza. Vou passar o Z para o outro lado, vai ficar aqui, ó, R sobre 2 e 1 mais R e 2, 2 vezes Z. Multiplicando tudo por 2, R1 mais 2R e 2 igual a 4E. Então, I1 mais I2, 2 e 2 na verdade, é 4E sobre R, tá? Vamos lá. Segundo. Ah, tá, ó. Temos que I1 é igual a I2 mais I3, tá? Então, preciso de uma outra equação que apareça I2 e I3. Nesse caso, vou fazer aqui, ó. Então, menos E mais R e 2 menos 2R vezes I3, que está como o contrário. Tudo isso igual a 0. Tá? Começando e terminando ali. Pronto. Vamos fazer outra equação com I2 e 3, usar aquela... e usar isso aqui. Vai ficar R2 menos 2R e 3 igual a E. Bom, então I2 menos 2 e 3 igual a
E sobre R, tá? Temos aí uma nova relação com 2 e 3. Pronto. Deixa eu ver se está certinho aqui, né? Da última vez eu errei. R e do menos E mais R vezes I2, aí menos 2R vezes I3 igual a 0, tá? Passa o E para o outro lado, só confirma, só dando um double check aqui. I2 menos 2I3 igual a sobre R, beleza. Vou aqui para o lado. Ó, vou pegar esse 1 que é I2 mais I3 e colocar aqui. Aqui. E vamos resolver um sistema, que agora vai aparecer as duas equações com I2 e 3. I2 mais I3 mais 2 e 2. 3 e 2 mais I3 igual a 4E sobre R. A equação de baixo agora, I2, 2 e 3 E sobre R. Tá, vou multiplicar. Eu quero encontrar I2, eu tenho que sumir com I3. Então vou multiplicar por 2, né? Multiplicar por 2. E aí fica 6. Aqui 2. E aqui 8. Vamos deixar assim, tá? Então fica. Somando agora, quando eu somar membro a membro, some. Aí fica 7 7 e 2 igual a 9 E sobre R. Portanto, a corrente 2, que é a corrente que é a leitura do amperímetro, 9E sobre 7R, tá? Agora eu preciso descobrir quem é I3. Preciso descobrir quem é I3 para multiplicar aqui, ó. Vamos lá, como é que eu descubro quem é I3? I3, I3, I3. Já que eu descobri 2, né? Posso usar aqui nessa equação. Então, 9E sobre 7R menos E sobre R é igual a 2 e 3. Então, 2 e 3 vai ser... Ixi, tem que somar, né? 7R, 7R dividido por 7R dá 1, 9E, 7R dividido por 7R dá 7 vezes E, menos 7E, logo, isso é igual a 2E sobre 7R, e 3, por sua vez, dividindo tudo por 2, E sobre 7R. Pronto. Agora é só multiplicar aqui, ó. V pela primeira lei de Ohm, R vezes I3, R vezes E sobre 7R. Simplifica. E sobre 7. Tá? Então, essa é a leitura do voltímetro e essa é a leitura do amperímetro, tá? Questão um pouquinho trabalhosa aí para o tempo de prova, né? Enfim, tá aí. Ao nível do mar, três recipientes R1, R2 e R3 abertos de formatos diferentes, mas com a mesma altura
foram totalmente preenchidos com o mesmo líquido. Sabendo que as áreas da base de R2 e R3 são iguais entre si e menores do que a área da base de R1, e que a área do topo de R2 e R1 são iguais entre si e menores do que a área do topo de R3, podemos afirmar que... Aí ele faz afirmações sobre a pressão no topo, embaixo, enfim. Seguinte. Bom, como é que a gente verifica isso aqui? Eu já sei a resposta, tá? Quem estuda física direitinho, quando estuda hidrostática, já sabe o que marcar. Mas vamos supor que você não lembra, tá? Como é que a gente verifica isso? O que é importante em física, né? Eu sempre falo, que são as demonstrações. Então vamos supor que o recipiente R1 é circular, sei lá, vamos supor que então o formato do recipiente R2 é assim e do outro é assim, não sei, tá? Porque tanto faz, a gente vai ver que tanto faz. Então esse é o recipiente, R1, R2, e R3. Pronto, vamos lá. É dito que o nível está na mesma altura, né? O nível do mesmo líquido, né, vai preencher aqui todos no mesmo nível. No caso, ele diz que enche completamente, né? Vamos lá. Pode ser água, pode ser óleo. Ok. Enfim, né? Todos aí no mesmo nível, abertos, tá? Vamos lá. E é dito também que é a mesma altura, beleza? Vamos então dizer que é a mesma altura H, tá? Para os três. A mesma altura do líquido. Bom, é o seguinte. Como é que é o conceito então de pressão? Deixa eu aqui, R1, R2 e R3. Por definição, pressão é a força exercida pela área. No caso, é a força distribuída pela área, né? O quanto de força se aplica por unidade de área. É uma distribuição de força numa região, tá? Logo, é a razão da força pela área da aplicação, tá? Então, veja, no caso, o líquido, né? Ele tem massa, portanto, possui peso. Então, o seu peso é aplicado, né? É distribuído em toda a base, tá? Aí vamos supor, tá? Que a área aqui seja A. A área aqui desse recipiente cilíndrico. Vamos focar nele. Mas serve para os outros também, o que eu vou fazer. Bom, essa força aqui é devido ao peso do líquido, né? Que está pressionando o fundo do recipiente. O peso, então, é M vezes G. Dividido pela área. A massa, eu posso escrever como em função da densidade vezes o volume, né? Porque densidade é massa por volume, então eu passo V multiplicando, a gente tem que massa é densidade vezes volume, vezes G. O volume pode ser dado como área da base vezes a altura, vezes G, dividido pela área. Uma demonstração bem simples, ó. Bom, a área é a mesma, né? A área da aplicação é a mesma área que eu uso para calcular o volume. Então, portanto, a pressão no fundo do recipiente... Aliás, a pressão no fundo do recipiente é dado por densidade vezes G vezes H. Vou escrever dessa forma. O que é principal nessa equação é que não depende do formato. Então, ó, essa equação nos diz que o líquido é o mesmo nos três. Tá? Ó, o líquido já que o líquido é o mesmo, a densidade é a mesma nos três. Tá?
Então, aqui nos mostra que a pressão no fundo depende apenas da altura da coluna, da altura da coluna de líquido. Ok? Depende apenas da altura da coluna. Ou seja, não depende do formato, né? Não depende da área, se é triângulo, se a área é maior ou menor. Não depende disso. Depende apenas da altura da coluna. Ou seja, a pressão aqui, tá, nos três são iguais. Então, a pressão no fundo de 1 é igual a pressão no fundo 2, pressão em 3, tá? Aqui, ó. P1, P2, P3, ok? Isso é básico de hidrostática, tá? Vamos lá para a última. Em uma região plana do espaço, há um campo elétrico uniforme E. A região foi mapeada com os eixos cartesianos x, y. Duas cargas pontiformes Q1 e Q2 estão fixadas nesse plano e uma terceira carga Q3 abandonada em um ponto do plano, de modo que fique em repouso sob a ação exclusiva das forças elétricas. As respectivas coordenadas das cargas estão representadas no desenho abaixo. Podemos afirmar que E forma um sentido positivo do eixo x, um ângulo θ que satisfaz a seguinte condição. Aí tem as alternativas aqui, né? Dado que y3 meio y1 é igual a x3 menos x2, ou seja, distâncias iguais, né? De Q1 para Q2, de Q2 para Q3. E outra, Q1 igual a Q2, ambas positivas, e Q3 negativa, mas de mesmo módulo, tá? É isso que está sendo dito aqui. Bom, vamos lá. Fazer aqui o plano cartesiano. YX, aí vamos lá. Temos uma carga aqui, outra aqui e Q3 aqui. Beleza. Então, vou chamar de Q, tá? E aqui vai ser o quê? Menos Q. Beleza. Pensa comigo. Ele fala, vamos colocar aqui, né? Distância D. Então aqui é D raiz de 2. Pensa comigo. Se for só a ação das forças, a partícula não fica em equilíbrio. Veja. Vamos primeiro colocar as forças, né? Então existe a força de atração aqui, ó. Aqui e pra cá. Tá? Vou chamar de F1 e F2. Beleza. Se for apenas a ação dessa força, a partícula não fica em equilíbrio, porque vai haver uma força resultante para cá. Então é necessário que haja uma outra força para equilibrar. Essa força vai ser devida justamente ao campo elétrico, tá? Então vai ter uma terceira força aqui. Chama de F3, que é devido ao campo elétrico. Mas, para o campo elétrico, a força tá para cá, o campo elétrico tem que estar sentido contrário, tá? Porque, lembra aí, uma região de campo elétrico acontece o seguinte: a carga positiva ela vai ter a mesma direção em sentido que o campo elétrico. Já para uma carga negativa, vai ter mesma direção em sentido contrário, tá? Então, nesse caso, para a força elétrica vai ter que estar para cá, logo o campo elétrico tem que estar ao contrário. Beleza? Bom, ele pede o ângulo θ que se faz com o eixo positivo x. Beleza, vamos lá. Ou seja, eu vou fazer o seguinte, ele quer esse ângulo aqui todo, tá? Que o campo elétrico faz, tá? Ou seja, quer saber quanto é que vale isso aqui, né? Na função de tangente. Enfim, primeiro eu só vou considerar o ângulo θ aqui.
Mais pra frente você vai... vocês vão entender. Bom, é uma questão de equilíbrio, tá? Ah, outra coisa. 45, né? E 45 também. Enfim, vamos lá. Vamos fazer aqui a organização dos vetores. Enfileirar, porque é uma condição de equilíbrio. É uma situação de equilíbrio, então. Vou fazer bem grande aqui, tá? Que é para ter espaço para desenhar. Aí vamos lá. Vamos colocar já em função, né, da lei de Coulomb. Perceba que F1 vai ser K, produto das cargas, módulo, né, em módulo, K que é o quadrado sobre D ao quadrado. F2 vai ser K, que é ao quadrado, sobre distância ao quadrado, ou seja, D ao quadrado vezes 2. Então, 2D ao quadrado. Tá? Para facilitar, eu vou chamar de x. Então, K que é ao quadrado sobre D ao quadrado é x, então, né, aqui é x sobre 2. Tá? Vou chamar de x, só para facilitar aqui nas contas. Para não estar escrevendo K que é ao quadrado, D ao quadrado. Vamos ser prático. Bom, aqui então, né, vai ser o ângulo θ. Beleza? Aqui é o ângulo θ. Se eu vou fechar aqui, o que é que eu posso fazer? Já esse ângulo aqui, que é o ângulo formado entre F1 e F2, é 45. Ok? Bom, para encontrar θ em função desses valores que a gente está vendo, eu vou fechar aqui um retângulo, só para auxiliar. Vou chamar aqui de H. Então aqui é H também. No caso, essa medida aqui, ó. Como é 45, esse triângulo ele é retângulo, isósceles. Então aqui é H, né? Nesse triângulo aqui que eu estou falando, ó. Então se aqui é H, aqui também é H, tá? Aqui também vai ser H. Vou fazer aqui uma tangente. Tangente θ. Aliás, seno de 45, porque eu vou precisar desse valor. Então, ó. Seno de 45 é igual a cateto oposto. Vou precisar de cateto oposto sobre hipotenusa. No caso, é meio como se estivesse decompondo. Então, esse valor H sobre hipotenusa, que é o vetor, né? Ou seja, vou colocar x sobre 2, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Pronto. Logo, H é igual a x raiz de 2 sobre 4. Ok. Vamos aqui para baixo. Agora vamos usar θ. Vou usar tangente θ. Porque nas alternativas está em função da tangente, né? Então, tangente θ vai ser cateto oposto. No caso, agora observe que eu vou fazer nesse triângulo, tá? Cateto oposto, H, sobre cateto adjacente, que vai ser H mais X. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui, seno, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente. H mais X, né? Para não estar escrevendo, como eu falei, para estar escrevendo aí K que é ao quadrado, D ao quadrado. Bom, então,
tangente θ, H... Ah, é bom deixar em função, no caso, quem vai cortar é X. Bom, vai cortar, né? Então fica H mais X. Então X é igual a... Era melhor ter isolado X. 4H sobre raiz de 2. Pronto. Eita, raiz de 2. Ok. 1 sobre 1 mais 4 raiz de 2. Racionalizando. Vou racionalizar duas vezes. Então, 4 raiz de 2 sobre 2. 1 mais 2 raiz de 2. Racionalizando. Multiplicar por 1. No caso, por 1 menos 2 raiz de 2. Em cima e embaixo. Só que multiplicando por 1 vai dar esse valor. Aí fica o quadrado do primeiro menos o quadrado, né? Porque eu estou multiplicando pelo conjugado. 4 vezes 2, 8. Ou seja, 2 raiz de 2 menos 1 sobre 7. Trocando os sinais. Aí lembra que eu falei que o que ele quer é esse ângulo todo. Mas eu só considerei esse ângulo θ. Vamos lembrar que no ciclo trigonométrico... Vamos lembrar que no ciclo trigonométrico... Como é que determina a tangente, né? Pelo... Essa... Determina aqui. Perceba aqui, ó. Se aqui é θ, aqui é θ mais π, que é 180. É o mesmo valor, né? Então, ó, tangente de θ é igual a tangente de θ mais π, ou mais 180. Mesma coisa aqui. Aqui, o verde seria θ mais 180, mas não importa. A tangente é a mesma, por isso eu posso deixar assim. Então, portanto, θ vai ser igual a arco tangente de 2 raiz de 2 menos 1 sobre 7. Show de bola.